Fala pessoal do terceiro ano ou terceira série do ensino médio ou PV, o nosso pré-vestibular. Estamos aqui para falar com vocês sobre mais uma aula de Sociologia. Meu nome é professor Wagner e eu vou conversar com vocês sobre 3 pontos bem importantes: raça, etnia e gênero. 3 assuntos bem polêmicos e que provavelmente pode cair aí no Enem ou nos seus vestibulares. E o interessante é que eles podem cair não somente como questões da área de humanas. Eles podem estar caindo também dentro de questões de linguagem ou até mesmo dentro de propostas de redação. Por isso, é bem importante que você esteja atento a esses termos. Antes de nós prosseguirmos, irmos para frente, que lembrando que isso é uma revisão, então nós vamos fazer resolução de exercícios que provavelmente cairão em vestibulares e Enem e que você pode necessitar desses conhecimentos. Primeira coisa que nós temos que lembrar, né, galera? Raça. A ideia de raça, ela se modifica principalmente após aí a Segunda Guerra Mundial. Então, essa ideia de raça que era linkada muitas vezes a questões características físicas ou culturais que se teve durante algum tempo na Idade Moderna, Idade Medieval, essa ideia, ela acaba deixando de existir para nós hoje na ideia contemporânea. Então, raça está ligada e vinculada à raça humana, ok? Temos apenas uma raça, que é a raça humana, ok? É essa que geralmente nós fazemos referência. Etnia, ela vai estar conectada agora sim com questões culturais, específicas da localização, do espaço, país, continente ou local da onde a pessoa provém. E nós temos também a questão do gênero, que hoje está muito vinculado a questões de como a pessoa ela se identifica e se apresenta entre vários outros critérios que nós anteriormente tínhamos essa ideia de relacionar e de ter o gênero e sexo como a mesma coisa, homem e mulher. E hoje nós sabemos que dentro dos estudos essas questões são vistas de formas diferentes. Ok? Então, ter o conceito desses 3 princípios é essencial para nós entendermos e resolvermos essas questões. Outra coisa bem importante, dentro da sociologia, nós entendemos como que se dá as relações dentro desses espaços. Então, como raça, enfim, raça humana é uma só, vamos partir do princípio de como se dão as relações sociais dentro da ideia das etnias. Então lembramos que dentro de uma relação social nós podemos ter o genocídio, que é o fim de uma etnia, ou seja, a destruição de uma etnia como um todo, mas nós também podemos ter a segregação, ou seja, o momento em que uma etnia ou um costume, uma cultura, uma pessoa é separada, segregada, retirada num determinado espaço, aonde nós vamos encontrar questões de preconceito e questões muitas vezes problemáticas dentro da sociedade contemporânea. Então vamos lá para a primeira questão. Então, na segunda metade do século XX, as tendências e a superação das ideias racistas permitiu que diferentes povos e culturas fossem percebidos a partir de suas especificidades. Grupos de negros pressionaram pela adoção de medidas legais que garantissem a eles igualdade de condições e combatessem a segregação racial. Chegamos, então, a um ponto em que nos encontramos tendo que tirar o atraso de décadas e descaso por assuntos referentes à África. Então, veja aqui, primeiro, algumas coisas importantes do texto. Olha, quando eu falo segregação, estou falando que é a separação, a exclusão de um determinado grupo por ele ter questões étnicas ou até mesmo as físicas diferenciadas daquele grupo social. Isso é diferente do genocídio. O genocídio seria o tentar destruir e eliminar esse grupo a partir de outras ações, que é algo que, se nós formos analisar dentro da história, ocorreu muitas vezes. Então vamos lá. Com base no texto, vamos responder. Tá? Então aqui, ó. Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, entre outros autores, são importantes por chamarem a atenção do país para o papel dos negros na construção do Brasil e da brasilidade e as formas de exclusão explícitas e implícitas que sofrem. Então, aqui, a partir do texto do conhecimento sociológico a respeito da questão racial no nosso país, é possível afirmar que, então veja, isso daqui é possível afirmar? Está correta essa questão? Vamos para a próxima. Apesar de relevante,
A luta contra o preconceito racial, o estudo da África, só diria respeito ao conhecimento do passado e do descobrimento do Brasil, até a abolição da escravidão entre nós. Então veja, o enunciado pede para nós analisarmos quais das alternativas têm relação com o que o texto está proposto. Então, o texto, voltamos nele, ele propõe que, no século XX, as tendências de superação da ideia racista, ela permite nós analisarmos diferentes povos e culturas, para eles serem percebidos por suas especificidades. Ponto. Aí ela cita um exemplo do grupo racial, tá? Dos negros, que sofreram durante muito tempo a segregação racial. Aí ela dá um ponto e destaca, né, que a partir desse novo viés da sociologia, nós passamos a entender e a observar e ter que estudar novamente questões sobre África e outros países. Tá? Não partindo simplesmente de uma questão de segregação racial ou preconceituosa. Então, voltemos às questões. Então, Florestan Fernandes, Fernando Henrique, Gilberto Freire, eles comentam sim sobre questões de relações entre grupos e até mesmo sobre preconceito e racismo. Entretanto, não é tipicamente o que o texto nos traz. Eliminamos. A B, ela já na saída, ela já mostra que ela está errada. Por quê? O estudo dos povos africanos só tem importância do descobrimento do Brasil até a época da abolição? Ou seja, só serve para o passado? Não. Nós precisamos nos aprofundar nessas especificidades para entender a sociedade atual. C, estudar a África só nos indicaria a captura da escravidão de diferentes povos. Então é só para isso que serve a África, entender, voltar a estudar a África, nos auxiliaria simplesmente a entender como foi a escravidão? E o próximo. D. A autora quer dizer que devemos hoje operar cada vez mais com categorias tais como especificidades da raça negra, raça branca, raça amarela e outras mais. Ou seja, a questão que mais tem relação, a opção que mais tem relação com o texto é a D, onde sim, nós precisamos da nova tendência sociológica do século XX para entender as especificidades da questão do etnocêntrico, do racismo e de outras formas e ideologias que traz a ideia do preconceito. Ok? Vamos para essa próxima. Leia o texto a seguir e assinale o que é correto afirmar sobre o tema diversidade étnica. Na verdade, raça no Brasil jamais foi um termo neutro. Ao contrário, associou-se com frequência a uma imagem particular do país, muitas vezes na vertente mais negativa, de finais do século XIX. A mestiçagem existente no país parecia atestar a falência da nação. Então, durante muito tempo, principalmente no século XIX, muitas linhas de estudiosos diziam que o Brasil não era um país desenvolvido, ele não crescia justamente por causa da sua questão de mestiçagem, ou seja, sua mistura de várias etnias. Então, vamos lá. Vamos analisar qual a questão está correta. Então, número 1. Vigorou no Brasil do século XIX uma visão elitista para que privilegiaria a cor branca em via na mistura de raças da causa do seu atraso. Então, do século XIX, acabava privilegiando a raça ou a cor ou a etnia, dentro da ideia daquela época, a branca. E que a mestiçagem era justificativa para o país não desenvolver. Próximo. Os termos raça e etnia se equivalem, são iguais. Aqui na saída a gente já vê que isso está errado, né, gente? Eles não são iguais, ok? Hoje em dia nós temos raça humana e etnia vinculado a um outro conceito e definição. Os estudos centrados na noção de raça classificam a humanidade por meio de uma seleção natural e da organização genética. Então, raça é isso para nós hoje. Raça, ele está qualificado e direcionado à nossa seleção natural, ok? E não a questões étnicas. 8. Por ser o Brasil um país com o maior número de negros afrodescendentes, depois do continente africano, não é pertinente discutir no Brasil a questão do racismo. Muito pelo contrário, aí que é pertinente, justamente porque nós temos uma grande quantidade de população
africana e de descendentes africanos. E 16, nas décadas seguintes à abolição da escravatura, a integração dos negros na sociedade brasileira foi marcada pela adoção do mecanismo de inclusão. Então, os negros foram muito bem incluídos depois do processo de abolição da escravatura? Não, né, gente? Nós sabemos que não. Muito pelo contrário. Eles acabaram sendo excluídos da sociedade e viveram de formas precárias em inúmeros lugares, dando origem até aos processos de favelização, ok? Então, as duas respostas corretas seriam 1 e 4, totalizando aí 5, que seria a quantidade certa das respostas, ok? Vamos para o próximo. A suposição de que havia um consenso absoluto sobre a organização social e a vida cultural de cada tribo só era possível através da ideia de que os administradores e cientistas europeus tinham da tradição. As sociedades tribais ou primitivas seriam para eles sociedades tradicionais. Não só as regras de conduta eram pautadas rigidamente pelo costume, como se o costume era transmitido oralmente ou de forma imutável, de geração em geração. Desde o princípio de tempos, os europeus não admitiam que os africanos pudessem refletir criticamente sobre sua própria cultura. Então, o texto em questão ele traz uma questão bem importante. Nós temos nos processos de socialização a assimilação, tá? E a integração de uma determinada cultura. Quando muitas vezes eu deixo de viver a cultura que eu tenho para viver a cultura dos outros. E dentro dessa ideia justamente é que eu pensar que a cultura é necessária para me manter bem num espaço ou por considerar uma cultura inferior ou melhor do que a outra. Era isso que acontecia. Então os europeus dentro do texto, ele traz que na época, principalmente do primeiro contato com os africanos, pelo fato da África ter uma cultura de oralidade, ou seja, as informações, os estudos e os conhecimentos culturais da sociedade eram passados de forma oral de um para o outro, e não especificamente de forma escrita, como os europeus acreditavam, eles acabavam vendo esses povos como minoria. Mediante isso, vamos ver a resposta correta e preencher verdadeiro ou falso, ok? O texto pontua a construção do olhar dos europeus sobre a África, no período colonial. A partir disso, assinale verdadeiro ou falso. Vamos lá. O resultado sociopolítico dessa visão estereotipada ainda hoje pode ser observado em relação à população afro-brasileira. Isso é verdadeiro ou falso? Os conflitos raciais resultam de estereotipos sociais e não de fatos científicos. Um indivíduo etnocêntrico não tem capacidade de observar outras culturas nas próprias condições em que eles se mostram. Então vamos lá. Essas três alternativas, elas são verdadeiras ou falsas? Então o resultado sociopolítico dessa visão etnocêntrica ainda é presente até hoje? Nós temos racismo até hoje? Sim, verdadeiro. Os conflitos raciais resultantes de estereotipos sociais e não de fatos científicos. Isso é verdadeiro? Verdadeiro. O indivíduo etnocêntrico não tem a capacidade de observar outras culturas. Ele acha que a dele sempre é melhor que as dos demais. Verdadeiro. Ok? Letra A. Vamos para o próximo. Segundo a autora Valéria Pilão, há um grupo no estado de São Paulo chamado de Carecas do ABC, cuja atividade coletiva chegou ao extremo de jogarem um garoto pela janela do trem, pois o mesmo era punk. As manifestações homofóbicas também estão presentes e o preconceito contra o negro é outra característica que permeia esses movimentos. Na cidade de Curitiba, capital do Paraná, em setembro de 2005, um grupo, pregando o orgulho branco, agrediu um negro na região denominada do setor histórico da cidade. Suas instituições não pararam por aí. Panfletos cujo conteúdo punha o preconceito ao homossexual e ao negro foram fixados nos postes do local. Ok? Então, lendo a reportagem, vamos determinar que é correto afirmar: a discriminação contra os grupos sociais considerados minoritários, como aparece no texto citado, respeita a ordem jurídica brasileira? Então, o sistema jurídico brasileiro, ele autoriza esse tipo de ação preconceituosa? Não. As situações de violência descritas no texto expressam a persistência de preconceito contra homossexuais e negros na sociedade brasileira. Sim, isso é correto afirmar.
No Brasil, após a promulgação da Constituição de 88, o preconceito e a discriminação contra a minoria deixaram de existir. Não. Por mais que nós tenhamos uma Constituição e uma legislação que vai contra o preconceito, ele permanece. O preconceito e a discriminação contra os homossexuais negros contribui para tornar a sociedade brasileira homogênea, saudável e pacífica? Não. Ele impede que isso aconteça. Então, a letra B seria ali a alternativa correta. Lembrando, gente, que esses termos são essenciais não somente para a sociologia, mas para a sua proposta de redação. Muito obrigado e até a próxima.